Irmão, por que Deus trocou de noiva? Por que Deus deu a carta de divórcio à sua primeira noiva, Israel? Por que ele trocou de noiva? Vamos na palavra. É sempre a palavra. Lá tem o motivo pelo qual ele se separou da sua primeira noiva. Vamos lá na palavra. Então, amado irmão, aqui nós estamos, Jeremias capítulo 3. Irmão, que passagem maravilhosa. Irmão, que passagem maravilhosa. Eu não vou ler todo o capítulo, para não ficar muito grande o vídeo. Mas eu te recomendo a você examinar essa passagem maravilhosa e aqui você vai saber, porque o título já diz, a infidelidade do povo. Aqui está o motivo pelo qual Deus deu a carta de divórcio à sua noiva chamada Israel e, consequentemente, Judá. Vamos ver aqui o que Deus fala, porque ele se separou. Eles dizem, sou um homem. Eles dizem, se um homem rejeitar sua mulher e ela se separar dele e se juntar a outro homem, por acaso ele voltará para ela? Tua mulher te traiu e se juntou a outro homem. Você vai perdoar e vai voltar para ela? Eu perdoo, mas eu não tenho condição mais de morar com ela. Não dá para mim. Mas eu perdoo, mas acabou o casamento para sempre. Acabou. Vamos continuar. Mas deixa eu te perguntar, e você? Você perdoa? Você perdoa e continua o casamento? Você esquece o que aconteceu? Bota um comentário aqui embaixo. Aquela terra não ficaria inteiramente contaminada? Tá vendo? Tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim volta para mim, diz o Senhor. Aqui é Deus falando com um povo que ele tirou do caldeirão do Egito, daquela escravidão maligna, aquele lugar terrível, onde eles não viviam, eles apenas existiam. Deus foi lá e os libertou e se casou com eles. 2. Levanta os teus olhos para os lugares altos e vê. Onde não te deitaste, nos caminhos te assentavas esperando-os, como beduíno no deserto. Manchaste a terra com a tua prostituição e com a tua maldade. E é interessante que quando Deus tira os israelitas do Egito, do caldeirão do inferno, Deus toca nos egípcios para que os egípcios abençoassem eles com prata, ouro e animais e especiarias caras. Saíram de lá ricos. Deus dá um banho neles no Mar Vermelho ao abri-lo, um banho simbólico, espiritual. Então acontece a santificação, a purificação, a regeneração e um novo caminho, uma nova ótica, um novo olhar. Ou seja, uma nova pessoa. Para com eles ao pé do Monte Sinai e dá aula de teologia. Dá um curso intensivo de teologia da sua cultura, para que eles pudessem se familiarizar com o seu marido, com o seu libertador, com o seu Deus. Ficaram um mês num intensivão de teologia aos pés do Monte Sinai e ainda puderam, no final desse curso de teologia, maravilhoso, irmão, maravilhoso. Qual foi o diploma deles? Ouvir a voz direta do seu marido, do seu Deus, do seu Criador, do seu possuidor, da sua razão de viver. Eles ouviram Deus falando, raios soando, buzinas tocando, fumaça saindo de cima do monte e Deus falando ao povo como eu estou falando com você aqui nesse vídeo. E é interessante essa passagem.
Que o texto vem dizer que alguns queriam se aproximar do monte, queriam vê-los, queriam abraçá-los, queriam olhar para ele, alguns, mas eles não podiam, mas eles queriam ir ver. Eles queriam conviver com ele, irmão. Eles queriam sentir ele, a presença dele, olhar para ele. Eles queriam se aproximar daquele que sempre foi a sua razão de viver, daquele que sempre foi o seu ar, o seu significado de vida, Jesus. Alguns, o texto afirma. Já outros não queriam. Estavam com medo da destruição que ele podia causar a eles. Então eles chamaram Moisés e pediram a Moisés para que a maioria, né, prevaleceu, chamaram Moisés e pediram a Moisés para Deus não falar mais com eles. Eles queriam ouvir Deus por intermédio de Moisés. Eu falei isso no outro vídeo. Qual é o filho que não quer ter contato com seu pai? Qual é o filho que não quer ouvir as histórias de seu pai? Tristes ou alegres? Qual é o filho que vai desprezar o seu pai? Bastardos é que fazem isto. Então, essa história, ela está aqui agora. Vamos continuar. 3. Por isso, as chuvas fortes foram retidas. Pecado. Por causa do pecado, as chuvas fortes foram retidas, as bênçãos. E a chuva da primavera não veio por causa dos pecados da noiva. Mas tens o semblante de uma prostituta e não sentes vergonha. A tua cara te denuncia. O teu olhar te denuncia. A tua forma de andar te denuncia. A tua forma de falar te denuncia. Para de se prostituir. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Isto mudou hoje? Hein, irmão? Mudou? Não me invocastes há pouco, dizendo, meu pai, tu és meu amigo achegado da minha juventude. Reterás para sempre a tua ira, ou guardarás para sempre a tua indignação? Falaste assim, mas tens cometido todo o mal possível. Chega aqui. Quero te fazer uma pergunta. Nós estamos lá em Jeremias 3, falando da traição da noiva de Deus. Por isso ela fora rejeitada por causa da traição, a infidelidade. Como é que está a igreja hoje? Como que você vê a igreja hoje? Fazendo a mesma coisa que a primeira noiva de Israel, do poderoso Senhor? A igreja hoje, é a segunda noiva, porque a primeira traiu o Senhor. Então ele teve que se divorciar. Como que você enxerga a igreja hoje? Cometendo os mesmos pecados, as mesmas abominações? Ou essa segunda noiva, que é a igreja protestante, ela é mais devassa, ela é mais imunda, ela é mais abominável do que a sua primeira noiva? Bota um comentário aqui embaixo e vamos voltar para o texto. Israel e Judá são exortadas ao arrependimento. Disse-me ainda o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez Israel, a rebelde? Isso é Deus falando com Jesus, falando com Jeremias. Ela se dirigiu a todo monte alto e prostituiu-se debaixo de toda árvore frondosa. Ou seja, uma devassa mesmo. É Israel, primeira noiva. Eu disse: depois de fazer tudo isso, voltará para mim, mas ela não voltou. E Judá, sua irmã infiel, viu isso. Tá aí. Ela viu que por causa de tudo isso, porque a rebelde Israel cometeu adultério,
eu a mandei embora e lhe dei sua carta de divórcio. Porém, sua irmã, a infiel Judá, não temeu e também se entregou à prostituição. Chega aqui, irmão. A igreja atual, que também comete infidelidade contra Deus, a segunda noiva de Deus, que é a igreja protestante, ela vem se prostituindo há muitos anos, né? Tu sabe. Há muitos anos. Ela se prostituiu com a teologia da prosperidade. Ela se prostituiu com a teologia da libertação. As suas irmãs viram e a invejaram e também foram se prostituir. E elas não se prostituíram só aí, não. Passaram também a se prostituir, a se deitar pelos caminhos, pelos becos, pelas ruelas, com Mamon. Passaram a se prostituir com Mamon. E também passaram a se prostituir também com a política, os parlamentos. Porque queriam mais poder, e mais poder, e mais poder, e mais poder, e mais poder. Uma prostituição desenfreada, irmão. Aí eu te pergunto, quais destas duas noivas são ou é a mais devassa? A primeira ou a segunda? O que você acha disto? O que você acha disso? Bota um comentário aqui embaixo e vamos voltar para o texto. E pela leviandade da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com ídolo de pedra e de madeira. Contudo, apesar de tudo isso, Judá, sua irmã infiel, não voltou para mim de todo o coração, mas com fingimento, diz o Senhor. Ou seja, ela contaminou a terra, as duas terras, tanto a dela quanto a da comunidade, por meio da sua prostituição. E Deus avisou de forma solene, quando eles estavam indo rumo a esta terra, que se eles a prostituíssem, que eles seriam expulsos. Não adiantou, tá aí, ó. 11. E o Senhor me disse: a rebelde de Israel mostrou-se mais justa do que a infiel Judá. Vai e proclama estas palavras para a região do norte. Volta, ó rebelde de Israel, diz o Senhor. Não te tratarei com ira, porque sou fiel, diz o Senhor, e não guardareis para sempre o rancor. Apenas reconhece que foste rebelde contra o Senhor teu Deus, e que te prostituíste com deuses estrangeiros debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Volta, ó filho rebelde, diz o Senhor, pois sou como o vosso mestre, tomarei um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos guiarão com conhecimento e discernimento. Vem cá, chega aí, irmão, chega aí. Essa é uma passagem maravilhosa, Jeremias 3, que ali você pode jogar ali hermenêutica, pode jogar uma exegese, mas se você quiser, você pode fazer um paralelo entre a primeira noiva, que é Israel, e a segunda noiva, que somos nós. E ali Deus tá falando para Jeremias, olha lá como é que eles são, como é que ela é prostituta. Me traiu, por isso eu me divorciei dela. E o que você acha que está acontecendo com a sua segunda noiva agora, neste momento, no final dos tempos? O que você acha que já aconteceu? É bem verdade que muitas das igrejas hoje no mundo receberam a mesma paga que a primeira noiva. Acabou o casamento. Deus não está mais ali. Não há mais relacionamento entre o noivo e a sua noiva. Não há mais. Porque a noiva fora advertida de várias maneiras e de várias formas por vários profetas.
E ela literalmente se recusou a se arrepender e a confessar os seus pecados. Por esta razão, Deus se divorciou dela. E hoje nós vemos o resultado desse divórcio. Hoje nós vemos claramente o resultado deste afastamento, desta quebra de confiança, desta quebra de relacionamento entre o Criador, entre o noivo e a sua segunda noiva, que é a igreja. Infelizmente, a segunda noiva, mais de 85% da sua segunda noiva, está no mesmo caminho da sua primeira noiva. É uma noiva infiel. Ela é infiel. Ela se prostituiu com a teologia da prosperidade, ela se prostituiu com a teologia da libertação, ela se prostituiu com Mamon, ela se prostituiu com a política, ela se prostituiu com a aparência humana, ela se prostituiu com viagens internacionais, ela se prostituiu com o luxo, ela se prostituiu com a mentira, com a arrogância, com a prepotência, com a tirania, e ela não para de se prostituir. Aí eu te pergunto, e você? Você está numa igreja prostituta? Você está numa igreja devassa? Cuidado, irmão. Cuidado. Diz o texto: diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. Se você está numa igreja devassa e prostituta, como eu te mostrei no texto, a probabilidade de você cometer estas mesmas traições é praticamente 98% de certeza. Hoje, estas traições, estas devassidões são claras. E falaremos desse comportamento prostituto, que é um comportamento religioso. O comportamento religioso, ele é um comportamento prostituto, ele é um comportamento devasso. É um comportamento traidor. E, infelizmente, a religião, ela dominou, ela sequestrou a cultura de Deus e se impõe sobre ela, para a desgraça de muitas famílias, de muitos casamentos, de muitos dons e muitos talentos. Essa passagem profunda falou com você, edificou a tua vida, mexeu com você? Bota um comentário aqui embaixo, concordando ou discordando. Toca no sininho. Compartilha para a tua rede social para edificar outras vidas além da sua. Porque você não está compartilhando o meu conteúdo. Você está compartilhando o reino de Deus para edificar outras vidas. Se inscreve no canal para você receber outros conteúdos como este. Mas se você só se inscrever no canal e não interagir, porque a rede social é para a gente interagir, o algoritmo vai fazer uma leitura de que você não gostou do conteúdo. Então, quando eu produzir um outro conteúdo semelhante a este, você não vai saber, porque o algoritmo ele vai tirar a sua inscrição do meu canal. Por isso é importante interagir. Nos veremos no próximo vídeo. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abra o seu entendimento e que Deus não te deixe enganado diante das noivas atuais que, infelizmente, estão fingindo que estão casadas com o seu Criador, mas na verdade o casamento já acabou. Deus te abençoe e nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.